Deus. Irmãos amados e queridos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Que alegria poder servi-los. E eu sou muito agradecido a Deus por essa tão rica e bondosa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor Marcelo. Obrigado por tamanha honradez. Pastora Luana, isso mesmo, obrigado pela confiabilidade, poder servi-los com todo amor e carinho. Como o pastor bem disse, eu acabei chegando atrasado devido a essa reforma que nós estamos tendo lá, e aguardei uns prestadores de serviço chegarem, por isso acabei chegando nesse horário, peço até perdão, mas é um prazer poder servi-los aqui. Eu quero me consubstanciar em um texto. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, abra comigo Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Meu amigo pastor Adson Belo pregou ontem aqui, né? Sem dúvida foi uma bênção. Amigo de longa data, crescemos juntos, 20 anos de amizade. Deus é bom. Não que eu sou velho, gente, não que eu sou velho. Me faço acompanhado de um filho na fé, Diácono Carlos, que aqui está, vem me acompanhando hoje. Gênesis capítulo 6, vamos ler o versículo 14. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou, pastor. Isso aí. Diz assim: tu farás uma arca de madeira de cipreste. Algumas versões está golfer. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Repita comigo: tu farás. Tu farás. Olha para esse irmão chique e bonito e diga: tu farás. Tu farás. Perfeito. Podem se assentar por alguns instantes. Empreste a sua atenção. Esse texto é um texto que provoca em nós, no mínimo, uma reflexão, porque ele vai descrever para todos nós aquilo que permeia o coração de Deus. Talvez de toda a Bíblia Sagrada, esse capítulo 6 é um dos capítulos mais difíceis dentro da narrativa bíblica, porque após o pecado, a queda de Adão, os nossos pais, houve um desencandear da questão do pecado que se alastrou para toda a raça humana, gerando imoralidade, gerando também de alguma forma um esfriamento e um distanciar de Deus. O capítulo 6 é marcado porque Deus decide retirar o seu espírito no meio do homem. O capítulo 6 vai revelar a condição após pecado da sociedade da época, onde estavam mergulhados no profundo caos, tanto moral, social e espiritual, ao ponto que o capítulo 6, verso 6 revela a intenção de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, vai dizer assim: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem. É claro que quando você olha essa terminologia, gera em nós uma problemática, uma pergunta. E qual é a pergunta? Deus se arrepende? Será que de fato Deus se arrepende? Sim ou não? Deus se arrepende? Sim ou não, irmãos? Olha o texto que está escrito aí. E Deus? Pergunto novamente: Deus se arrepende? Sim ou não? Não. Nós não podemos levar de uma forma literal esse termo, ok? Porque se nós pensarmos que Deus se arrepende, significa que Deus erra. Deus erra? Então a questão aqui não é arrependimento. O sentimento de Deus é de decepção. Olhe para mim. Deus errou quando entregou a chave da mão do paraíso na mão de Adão, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus errou quando entregou o trono para Saul ser rei de Israel, sim ou não? Jesus errou quando escolheu Judas para ser o apóstolo dele, seu discípulo, sim ou não? Então o problema não está naquele que escolhe, o problema está no escolhido, que não é capaz de corresponder à expectativa daquele que o escolheu. Vocês estão aí ou não? Vou falar devagar. Então o problema não está naquele que escolhe, o problema está
no escolhido, que não é capaz de corresponder à expectativa de quem o escolheu. Vocês estão aí ou não? Porque se nós pensarmos que Deus se arrepende, chegaremos à conclusão que Deus erra, e Deus não. Então Deus decide sentenciar a terra. Com o quê? Dilúvio. Repita comigo: dilúvio. Deus decide sentenciar: vou destruir toda a raça humana, vou apertar o reset. Só que o capítulo 6, que mostra toda a raça humana mergulhada no profundo caos moral, espiritual e social, no mesmo capítulo Deus encontra um homem que decide andar na contracultura daquela sociedade, porque decide viver uma aliança com Deus. E Deus, a partir desse homem, começa um grande projeto. Isso vale muito ao nosso coração, porque quando Deus quer fazer algo na terra acontecer, Ele não precisa de uma multidão, Ele não precisa de uma denominação, Ele precisa de um coração. Pega na mão de alguém e diga: se você estiver disponível, você vai ver o que Deus pode fazer nessa igreja, nesse bairro e nessa sociedade. Através de você, você será uma bomba na mão de Deus, aonde vai provocar uma bagunça no inferno. Só para mim saber se tem alguém que trouxe a boca para dar glória a Deus. Chegou? Deus decide, a partir de Noé, começar um grande projeto. Repita comigo: projeto. Olha que interessante. Você vê a magnitude da grandeza de Deus a partir dessa ideia. Quando Deus encontra esse homem que decide viver uma aliança com ele, e Deus agora vai iniciar um grande projeto a partir dessa figura chamada Noé. E é interessante que aqui você já começa a pensar e a perceber que, embora Noé vai ter que executar essa missão, esse propósito, esse chamado, ele não poderia se vangloriar com aquilo que ele está fazendo. Pergunte por quê? Mais uma vez, pergunte por quê? Porque o projeto tem dono. Ele está no exercício da execução do projeto, mas o projeto não é dele. O projeto tem? Quem dá a planta? Quem dá o projeto? Quem fala dos recursos? Quem fala dos materiais? Quem fala dos compartimentos? Então Noé vai executar, mas o projeto é de quem? Então, por mais que Deus me use, eu não posso me vangloriar naquilo que Ele está me usando, porque nada é meu, tudo é em um meio de tempo que vivemos, aonde tem muito pavão no nosso meio, que se acha a última coca no deserto. Deus está dizendo: a glória nunca vai ser do homem, a glória sempre será minha, assim diz o Senhor. João capítulo 3:30, que Ele cresça e eu diminua. Em um tempo onde muitos cultos estão antropocêntricos, Deus está nos chamando a entregar o culto para quem é o dono do culto. E quem é o dono do culto? Então levante a mão aqui aos céus. Só quem não veio assistir, mas quem veio entregar um culto, faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir nessa noite. Oh! A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Vocês decidiram nesses dias provocar o céu, e o céu quer fazer vocês transbordar aqui nessa noite. Então você não veio passear, você não veio rever amigos, você veio encontrar com Deus. E aqui é Peniel, eu vou ver Ele face a face. Estou sentindo Deus aqui nessa casa. Deus olha para Noé e diz: tu farás. Tu farás. Repita essa frase: tu farás. Quando Deus utiliza essa ordem, é uma ordem imperativa. Ao mesmo tempo, Deus não está dando a Noé nenhuma possibilidade de ele transferir aquilo que Deus está colocando nas suas. É como Deus dissesse: para tudo que você está fazendo e faça agora aquilo que eu estou.
te mandando. Tem culto que Deus vem conversar, mas tem culto que Deus vem mandar. E já dizia mamãe, manda quem pode. Aqui funciona isso também, né? Manda quem pode. Você pode tocar na mão de dois e diga: Deus cansou de te pedir, agora Ele vai mandar. E eu estou falando com pessoas que estão fugindo, se escondendo do chamado, dizendo: levanta Maria, levanta João, levanta Joaquim, mas me deixa em paz. E Ele está dizendo: é você que eu quero, é você que eu vou levantar, é você que eu vou encher com meu espírito até transbordar, assim diz o Senhor. Eu estou falando com pessoas que estão usando desculpa, como Jeremias disse: eu não posso ir porque eu não passo de uma criança, porque eu não sei falar. Mas o que é que você acha que eu fiz, Jeremias? Errei a cabeça de quem eu escolhi? Não, Deus não erra a cabeça de quem Ele escolhe. Você é o escolhido. E olhe para mim, e o escolhido não tem opção de escolha. Pega na mão de alguém, diga para ele ou ela: um escolhido não tem opção de escolha. É você que Deus escolheu, e você vai. Levante as mãos por 10 segundos aos céus. Enche esse lugar de glória. Reaja essa palavra. Reaja essa palavra. Tu farás, Noé, uma arca para mim. Tu farás. Não estou te dando opção. Não estou te chamando para pensar. Eu não estou te chamando para questionar e nem para refletir. Estou te chamando para obedecer. Escuta, talvez você olhe e diga: pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu digo: será que você tem mesmo? Pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. Olhe para mim, vou dar um exemplo. Jonas capítulo 1. O que foi? Já entendi, já. Jonas capítulo 1, Deus manda ele a Nínive. E ele é o primeiro, segundo Exaltino Filho, o primeiro profeta, o primeiro homem a contrariar a vontade de Deus. Ele decide ir para Tarsis. Na realidade, a ideia dele de ir para Tarsis, achando que de alguma forma Deus não iria encontrá-lo lá, porque naquela cidade ainda o evangelho não teria sido pregado, a palavra não tinha sido pregada. Então ele está dizendo: eu estou indo para um lugar que a voz de Deus não vai me incomodar. Capítulo 1 ele recebe a missão, capítulo 1 ele recebe a ordem. Capítulo 1, sabe o que ele faz? Sabe, da tribo de Zebulon, de Gad e Afé, vai para Jope, compra a passagem, entra no navio. E até então tudo está dando, mas nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Na realidade, Deus está te dando corda. Olhe para alguém: Deus está te dando corda, só para ver até onde você vai. Diga para alguém: Deus solta a linha, mas não solta o carretel. Uma hora ele... Capítulo 1 ele ora? Não. Capítulo 1 ele escolhe, capítulo 1 ele decide, capítulo 1 ele faz o que ele... Mas o capítulo 2 começa como? E Jonas orou ao Senhor seu... Capítulo 1 ele ora. Mas o capítulo 2, a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? E por que ele está orando no capítulo 2? Porque no capítulo 1, versículo 4 diz assim: Deus mandou no mar uma grande tempestade. Tempestade na Bíblia representa o quê? Luta, prova, dor, aflição, angústia, tribulação, sim ou não? Olhe para mim: Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para o altar? Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para o campo da oração? Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para o monte, para a consagração, para a vigília, para as madrugadas, para o jejum, para a oração, para o altar, para o propósito, para o exercício do chamado? Talvez você olhe: mas pastor, Antigo Testamento para mim não vale. Tudo bem, vamos para o Novo. Mateus capítulo 14, versículo 22. O que diz lá? E obrigou Jesus que os discípulos entrassem dentro do barco. Vocês são inteligentes. Se Jesus obrigou, significa no mínimo que eles não queriam. Mas eles não queriam. Mas
Vai ou não vai? Vai ou não vai? Sabe o que eu entendo com a questão de livre-arbítrio? É o seguinte: antes de você aceitar Jesus, você ia para onde você? Fazia aquilo que você? Mas depois que você passa pelo Calvário, você entende aquilo que Paulo diz: não vivo eu. Se eu não vivo mais, significa que meu eu morreu. Então se ele vive em mim, eu já não faço o que eu não vou para onde eu não faço o que eu faço o que ele. Vocês estão comigo? Diga amém. Tu farás uma arca de madeira cipreste. Algumas versões bíblicas está gofer. Mas quando você busca isso no original do hebraico, não há um consenso entre os estudiosos. A madeira que se aplica aqui, entre muito pensamento de alguns estudiosos, significa a madeira chamada acácia. Repita comigo: acácia. É a mesma que foi utilizada para construir a Arca da Aliança. Só que é uma madeira que me assusta. Pergunte por quê? Porque Deus poderia escolher uma outra madeira chamada carvalho, que é uma excelente madeira. Deus poderia ter escolhido uma madeira chamada palmeira, que é uma excelente madeira. Deus poderia ter escolhido uma madeira chamada cedro do Líbano, que é uma excelente madeira. Mas Deus escolhe qual? E por que assusta? Porque é a pior madeira que existe. Só para provar uma coisa. Pergunte o quê? Deus é apaixonado por aquilo que não presta. Eis a razão que eu estou aqui, eis a razão que você está aí. Essa igreja é uma grande reciclagem de Jesus. Se eu pegar a tua história, você vai falar: eu era eis isso, eis aquilo, eis aquilo. Só Deus sabe da tranqueira, da onde Ele te arrancou. Deus sabe muito bem da onde, da lama que Ele te tirou. Tem gente aqui que bebia da 1 a 51, cheirava mais do que aspirador de pó. Mas a graça de Deus te alcançou, te arrancou da lama, te purificou, te libertou, te transformou, te redimiu, te regenerou. Hoje você é salvo, limpo, purificado, regenerado pelo Espírito, recebeu o dom. E hoje nesse culto, nesse sábado, vai transportar da dimensão do Espírito. É isso que Deus faz. Por isso Paulo escreve a carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas desprezíveis, os que não são, para confundir aqueles que acham que são. Quando Ananias vai ouvir acerca de Saulo, vai dizer: Senhor, o Senhor não sabe quem ele é. A fama dele é de um homem truculento, um homem terrível. Deus diz: cala a boca. Para mim ele é o vaso escolhido. Para você não serve, mas para mim serve. Para você não dá, mas para mim dá. Quantos olharam para você e disse que você não serviria, que você não daria certo, que você não chegaria até 20 anos de idade, que você seria um Zé Droguinha, seria alguém que morreria cedo. Mas a graça de Deus te alcançou. Pega na mão de cima, levante a mão dele para cima. Em 10 segundos, eu vou dar 10 segundos para você encher esse lugar. Sobe o volume. Sobe o volume. Oh! 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 Meu Deus! Olhe para mim. A acácia é tão terrível e ela representa muito bem eu e você, porque ela nasce em lugares áridos, tem um tronco retorcido, é uma madeira cheia de nós, cheia de lacunas, que fala da lacuna da nossa alma, da nossa personalidade. Só que ela é tão terrível que se você cortar ela apenas no tronco, ela volta a crescer novamente. Aí você entende por que muita gente dá trabalho aqui, porque foi cortada apenas no tronco. Ele está aqui, mas a raiz continua lá. Só que Jesus não é aquele profissional da área da construção civil. Eu não sei se aqui é assim, mas lá em Itaquera tem muita gente assim, que se você contratar ele para fazer uma obra na sua casa, se você pagar adiantado, já era. Tem gente aqui assim,
Ele não termina a obra na tua casa e vai para a casa do vizinho para te afrontar ainda. Tem gente assim aqui? Não. Só que Jesus não deixa nada inacabado. O que Jesus começa, Ele... Então o que Ele começou na tua vida, na tua casa, na tua família, Ele vai... Eu quero, Noé, essa arca, com essa madeira de acácia, e tu betumarás. O que é o betume? É a mistura do barro com piche, que formava um tipo de argamassa. Olha como Deus é tão detalhista. Deus está dizendo o seguinte: quando você construir esse projeto que é de madeira, saiba que é comum, não é? Entre uma madeira e outra ter brechas. Por isso você precisa betumar, porque o projeto é grande e não pode ter. Porque não adianta nada ser um projeto grande, mas está cheio. Se Noé não se atentasse quando chegasse o dilúvio, o que ia acontecer com a embarcação? Afunda. E por que tem muita gente afundando? Porque a vida está cheia. E é possível que Deus me fez atravessar São Paulo inteiro para chegar aqui e dizer para alguém: está na hora de você fechar as... Olhe para alguém como profeta, diga: fecha as brechas. Olha como Deus é tão detalhista. Olha, Noé, reboque por fora, mas também não esqueça de rebocar por fora, mas por dentro também. E por que Deus está dizendo isso? Deus está sendo bem claro que aquilo que está fora não pode contaminar com aquilo que está. Porque tem gente que é bonito por fora, mas é ridículo por... Tem gente que você olhando por fora parece um anjo, um querubim, um arcanjo, mas por dentro é um demônio. Escapou, desculpa. Está entendendo? Aí Deus está dizendo: não adianta você estar aqui bem vestido, cabelo de crente, veste de crente, sapato de crente, mas o coração de um ímpio. Então Deus está preocupado não com o seu estereótipo, mas como você está lidando com a sua alma. Porque tem gente levantando a mão aqui, mas não consegue perdoar. Tem gente levantando a mão aqui, mas está carregando lixo emocional aqui dentro. E Deus está dizendo: hoje eu vou fazer uma limpeza de dentro para fora. Levanta a mão direita que eu estou liberando uma palavra. O diabo queria travar a tua vida pelo ressentimento, pela mágoa, pela tristeza, pela falta de perdão, porque sabe que isso compromete a tua salvação. Mas hoje a obra de Deus vai ser tão completa na tua vida que não vai começar de fora para dentro, mas de dentro para fora. Estou sentindo Deus aqui. A cada palavra aplicada vai reagindo no glória aqui nessa noite. Porque o diabo pensou que a tua embarcação haveria de afundar, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar o que é. A arca está pronta. A arca está? Capítulo 7, verso 1. Deus olha para Noé e diz: entra tu e a tua casa dentro da arca. Isso é fantástico. Pergunte por quê? Porque o projeto começou em quem? Mas alcançou toda a sua? Começou em quem? Mas alcançou a sua? Estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Escuta que eu vou dizer em alto bom som: a tua família não vai ficar de fora do projeto. Ainda esse ano você vai levantar a bandeira da salvação na tua casa. E você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo disse: vou destruir, eu vou arruinar, vou acabar, mas a última palavra ainda pertence a Deus. Deus está dizendo: o que está vindo aí é justiça, o que está vindo aí é juízo, o que está vindo aí é sentença, o que está vindo aí é dilúvio, o que está vindo aí é morte. Mas eu estou preservando você e a tua casa. A morte não vai chegar lá, não vai ter velório, não vai ter destruição, porque o que vai ter lá, assim diz o Senhor, vai ser um culto de ações de graças. Pega na mão de um crente cheio do Espírito Santo
Diga para ele: prepara a picanha e a coca. Não, ele não ouviu. Prepara a picanha, a coca e o carvão. Porque vai nós todos aqui fazer um culto na tua casa, pela vitória e pela salvação de Deus lá dentro. Você acredita? Escuta, Noé pregou demais. Noé pregou? Quantos anos Noé pregou? 120? Muito tempo, sim ou não? Pergunto: quantas almas ele ganhou do lado de fora? Ele foi um pregador bem sucedido? Quanto tempo ele pregou? Pergunto: quantas almas ele ganhou do lado de fora? Pergunto agora novamente, uma outra pergunta: quantas almas ele perdeu do lado de dentro? Se você perguntar: pastor, Noé foi um pregador bem sucedido? Eu digo 100%. Porque o maior ministério de um homem não começa. Ele não perdeu ninguém da sua. Porque tem gente que quer fazer missão fora e não conseguiu ainda fazer missão. Você está aí ou não? Eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a América. Aí Deus está dizendo: cuida primeiro dos de dentro, que depois eu te levo para de fora. Vocês estão aí ou não? Quem entrou dentro da arca? Vamos classificar por etapa? Vamos lá. Noé. E quem? Verso 7, capítulo 7. E as noras. Olhe para alguém e diga: as noras entraram. Para a tristeza da sogra, né? Quem entrou? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Só uma coisa e eu já pulo para o outro tópico. É que tem gente que quer casar com o filho de Noé, mas não quer entrar dentro da arca. Aí Deus: cadê os solteiros aqui? Deixa eu conhecer. Cadê os solteiros? Só isso? Tem gente aqui: eu estou precisando tanto de um companheiro, Jesus. Cadê os solteiros aqui? Isso. Aí Jesus está dizendo: o que eu tenho para você não está fora da arca, está dentro. Então não busque fora aquilo que eu preparei. Que nem a bezetacil, passou já. Capítulo 7, verso 16. Todo mundo entrou dentro da arca. Verso 16, a última parte do versículo diz assim: e o Senhor fechou a porta. Quem fechou? Foi o macumbeiro? Diabo? Mentiroso? Demônio? Foi quem? Isso confronta muita gente e contradita por muitas das vezes aquilo que viemos buscar. Porque quando chegamos num culto como esse, a nossa expectativa é que Deus vai abrir a porta, mas nós não estamos preparados para ouvir que Deus vai fechar a porta. Mas Ele mesmo disse: a porta que eu abro, mas a porta que eu fecho. Então o Deus que abre é o Deus que também. Se Deus não tivesse fechado a porta, o que aconteceria com Noé e a sua família na hora do dilúvio? Morreriam, sim ou não? Sim. Então Deus, para preservar o que Deus fez, então aquilo que você está tendo como perda, Deus está dizendo é livramento. Vocês não estão aí, né? Vou falar de novo. Aquilo que você está lidando como perda, prejuízo, Deus está dizendo: sou eu te preservando. Porque não adianta nada você estar com a porta aberta, ganhando rio de dinheiro, mas na mão do diabo. É melhor você estar quebrado, duro e liso, mas na presença e no altar, do que estar ganhando tudo e perdendo a própria alma. Foi Deus que não permitiu você entrar naquela faculdade, foi Deus que não permitiu você fazer aquele curso, foi Deus que te privou de algumas portas, de alguns acessos, para que você não se perdesse. E é Deus que me trouxe aqui para dizer: eu estou te preservando. Vocês estão comigo? Diga amém.
Quem fechou a porta? Então é Deus promovendo o livramento. Mas o verso 18 me chama a atenção, que diz assim: as águas cresciam sobre modo, e a arca de Deus andava. A arca? Isso é fabuloso. Pergunte por quê? A porta está, mas a arca está. Não, vou falar com vontade aqui, para senão eu vou para casa a pé, tá bom? E é logo ali, Itaquera, né? Vamos lá, a porta está, mas a arca está. De novo, a porta está, mas a arca está. Porta fechada representa a prova, a luta, a dor, sofrimento, sim ou não? Mas a arca está como? Então o diabo pensou que tudo aquilo que ocorreu na tua vida ia te deixar em casa depressivo, entrancado dentro de um quarto assistindo Netflix hoje, nesse sábado. Mas mesmo você com a porta fechada, você decidiu? Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, diga: a porta está fechada. Mas o diabo pensou que iríamos parar. Mas hoje eu estou confundindo o inimigo, porque nada vai parar a minha caminhada. Quem está andando? 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 Macumba não te para, a inveja não te para, a palavra do mentiroso não te para, tudo que o diabo projetou não te para, porque toda a ferramenta preparada contra ti não terás prosperidade, porque Números diz assim, capítulo 91, versículo 7 do livro de Salmos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Estou sentindo Deus aqui. É interessante que quando Ezequiel vai para o vale, no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ele está no vale, mas o verso 2 diz assim: e o Senhor me fez andar. Estou no vale, mas estou. Se eu sacudir você aqui, talvez não caia uma moeda de R$1. Mas você tem algo que lá em Alphaville, aqui pertinho, não tem, que está transbordando em dinheiro. Tem dinheiro, mas não tem prosperidade, porque a prosperidade está na presença de Jesus. E é isso que confunde o diabo, porque mesmo sabendo a luta que você está atravessando, mesmo ferido, está andando, mesmo machucado, está andando, mesmo debaixo de pancada, está andando. Ou seja, o diabo não conseguiu neutralizar a tua caminhada. E é Deus dizendo para o teu coração: você não vai parar. Toca na mão de 2 ou 3, diga: você está proibido de parar. Diga glória, diga aleluia. Escute, o que fazia aquela arca andar? O que fazia a arca andar? Não, o texto diz, a Bíblia responde a Bíblia: as águas cresciam. Então a água vinha com força, volume, ímpeto, batia na arca, e a água vinha com força, volume e ímpeto, batia na arca, e a arca. Mas se você notar, qual era o maior inimigo da arca? Tem gente que... Qual é o maior inimigo da arca? A água. Só que de vez a água fazia a arca parar ou afundar, empurrava a arca para o propósito. Então as pancadas que a água dava fazia a arca andar para chegar no... Você está aí ou não? Por isso o Êxodo capítulo 1, você vai observar que Faraó levanta maiorais de tributo para oprimir os hebreus, castigar os hebreus. E o texto diz assim: quanto mais afligiam, quanto mais batiam neles, mas eles
Porque sobre nós está a unção do omelete. Você está aí ou não? Qual é o segredo do bom omelete? Quanto mais ele. Então olhe para alguém e diga: não olhe para as pancadas, porque todas elas estão corroborando para o teu crescimento. Está crescendo na dor, mas está crescendo. Está crescendo na pancada, mas está crescendo. Está crescendo embaixo das lágrimas, mas está crescendo. E é Deus dizendo: ninguém vai parar o teu crescimento. De alguma forma Deus está conduzindo aquela arca. Mas se você olhar o capítulo 8 e o verso de número 1 em diante, e melhor dizendo, o verso 4, diz que a arca repousou nas montanhas de Ararat. Qual é o nome das montanhas? O termo Ararat no hebraico significa terra santa e terra sagrada. Qual é o nome? Mas a arca não começou em cima do monte. Monte fica embaixo ou em cima? Mas a arca não começou em cima, ela começou? Ela começou embaixo, mas terminou? Ela começou embaixo, mas parou? A igreja também é uma grande arca, sim ou não? Que começou, mas vai terminar. Começou, mas vai terminar. Então você está proibido parar aqui. Você só pode parar. Não, pega na mão de alguém aí, para ele, sacode para ele acordar. Diga: você está proibido parar aqui. Eu te aguardo naquele grande dia, aonde Jesus vai dizer para mim e para você: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há uma mesa preparada para mim e para você, e a nova Jerusalém, a terra santa e a terra sagrada. Por isso o diabo está lutando para você não chegar lá em cima, mas o nosso alvo é o céu, o nosso desejo é o céu, a nossa busca é pelo céu. Quem almeja e pode dizer: Maranata, 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 faça isso. Pergunta aos senhores: quanto tempo durou o dilúvio? Hã? Não, 40 dias e 40 noites só foi chuva. Se você pegar o capítulo 7, Noé entra na arca com 600 anos. O capítulo 8, ele sai da arca com 601. Então, se você olhar os dados, você vai entender que o dilúvio durou 1 ano e 10 dias aproximadamente. Quem estava dentro da arca? Quem? Só? Quem? Olhe de canto de olho e diga: os animaizinhos estavam lá. Vocês são inteligentes. Tinha cavalo lá? Não ouvi. Tinha cavalo lá? Tinha jumento lá? Anta? Cobra? Coral? Naja? Jararaca? Olhe para mim. Aquela arca tinha suíte, banheiro, lavabo. Quanto tempo durou o dilúvio? Imagine todo mundo, inclusive os animais, urinando e defecando no mesmo lugar. A arca era cheirosa? Se tivesse alguém aperreado, nordestino, tem nordestino aqui? Deixa eu ver. Cadê? Aí. Aperreado, dizendo assim: eu não suporto mais esses animais, eu vou cair fora. O que essa pessoa ia enxergar do lado de fora? Não foi um dilúvio regional,
foi mundial. Além de ver águas, exterminou toda a raça. Então ia haver corpos boiando com um sinal de morte. Então essa pessoa aperreada, dizendo não suporto animais, chegaria a uma conclusão. E qual? Aqui está ruim. Mas lá fora está. A igreja de Cristo é uma grande arca, que também está cheia de animaizinhos. Pastor, o senhor veio lá de Itaquera, daí tá me chamando de animal aqui? Sim. A Bíblia te chama do que? De ovelha. Ovelha é o que? ET? Mas aqui nessa grande arca existem aqueles que são dóceis e aqueles que são de difícil tratamento. É, não é verdade? Por que você acha que Paulo escreve a carta aos Gálatas no capítulo 5 dizendo assim: irmãos, não vos mordais? Por que ele diz isso? Porque ele sabe que aqui no nosso meio tem crente com unção de pitbull. Você olha para ele e está assim: acaba logo, pastor Guto. Bate o demônio das 9. Não gostei da camiseta. Não gostei do louvor. Não gostei da pregação. Parece que o culto foi para ele, né? Olhe para mim. Aqui também é uma grande arca. O projeto é perfeito, mas quem está dentro do projeto é imperfeito. E é claro que quando chegamos aqui, novo na fé, cheio de amor, de carinho, nós pensamos que todo mundo aqui é bom, gente boa, anjo de Deus. Mas ao longo do tempo, com a convivência, a gente olha, não, esse não é anjo não. E às vezes o diabo quer colocar no teu coração dizendo: volta para onde? Da onde você saiu? Porque lá é melhor do que aqui. Só que a Bíblia não oculta nada. Imagine todo mundo urinando e defecando no mesmo lugar, e o pastor Noé tendo que limpar a sujeira dos animaizinhos. Porque é isso que o pastor faz. Aqui não existe ninguém perfeito. O projeto é perfeito, mas quem está dentro? Então não existe igreja, vamos dizer assim, denominacional perfeita. Então não adianta você ficar transicionando de lá para cá, parecendo um cigano espiritual. Você precisa ser crente, afunilar sua intimidade com Deus, se enraizar na fé e aguardar, parar na montanha chamada Ararat, que é a nossa localização e a nossa geografia, que é o céu. Olhe para mim, olhe para alguém, diga: desfaça a mala e fica, irmão. Que eu estou pregando para gente que quer fugir, mudar, achando que isso resolve o problema. E não. Deus está dizendo: assuma o compromisso, enfrenta as adversidades, melhore os seus relacionamentos, aprofunde a sua intimidade, enraize mesmo na tua fé, porque você vai ver que aqui é ainda o melhor lugar de estar. O melhor lugar não é em Londres, o melhor lugar não é em Paris, o melhor lugar não é na América, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Pega na mão de alguém para ele acordar, levante a mão dele com a sua, lá no terceiro andar, diga: continue firme dentro da arca, não saia daqui por nada. Concluo. A arca repousando nas montanhas de Ararat. Noé desce. Quando ele sai da arca, a primeira coisa que Noé vai fazer, sabe o que é? Um altar. Repita comigo: um altar. Altar representa lugar do fogo, da comunhão,
da resposta e da adoração. Capítulo 1, a aliança de Deus com o homem foi quebrada. Mas quando Noé edifica um altar, um arco, íris não, celeste, aparece. E é Deus dizendo: Noé, a aliança havia sido quebrada, mas porque você levantou um altar, a minha aliança está sendo restaurada novamente. Noé estava há quanto tempo dentro daquela arca? Então fazia 1 ano que ele não comparecia no altar. E na realidade, quando ele sai da arca, a saudade que ele tem é a saudade do altar. E eu estou falando para pessoas aqui que se distanciaram do altar. Eu estou pregando para pessoas que também se afastaram e quebraram a aliança. Mas hoje o altar está te chamando de volta, dizendo: vem como você está, porque hoje eu quero renovar minha aliança contigo. Com a permissão do pastor, você pode ficar de pé nesse momento. Eu gostaria que você orasse pela pessoa que está ao seu lado aí. Fique de frente com ela, por gentileza. Se tiver o Ministério de Louvor puder cantar, por favor. Você vai orar por alguém nesse momento, por essa pessoa. Fique de frente com ela, ninguém fique sozinho. Você vai abençoar a vida dessa pessoa nesse momento. Você vai interceder por ela, por ele nesse momento. Você vai pedir para que o Espírito Santo encha ele ou ela até transbordar nesse momento. O diabo pensou que ia te arrancar do altar, mas quem Deus chamou para o altar não consegue viver em outro ambiente, em outro lugar. Você nasceu para o altar. Você foi marcado por Deus. E um escolhido não tem opção de escolha. Ora por ele, clame por ela. Erga a tua voz e clame agora. Peça para que Jesus renove essa pessoa agora. Fortaleça ele agora. Ora, ora, ora. Derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus
Levante as suas mãos lá em cima. Quem não é batizado com o Espírito Santo, se prepare para falar em línguas agora, para receber dons espirituais agora. Assim como Deus levantou um homem para um grande projeto, Deus vai levantar essa geração, Deus vai levantar essa juventude, Deus vai levantar a tua vida até transbordar. Deus vai te marcar nessa noite. Abre a tua boca e vai dando glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Até te encontrar, eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, solta a voz e canta. Mais perto da face mesmo, com peso dado agora. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo.